Os. Muito bem, gente. Sou o Paulo, conhecido aí como Samurai da Acupuntura, com vocês de novo. Hoje eu vou falar sobre os 5 sabores segundo a medicina tradicional chinesa. Apesar desse tema ser dentro dos 5 elementos, um tema bem comum, mas vamos dar uma abordagem diferente. Os 5 sabores. Muitas pessoas têm a dúvida de quando e como usar os 5 sabores para um tratamento em específico. Vamos pegar. Eu anotei aqui coisas bem básicas, depois eu quero falar acerca de uma parte mais mística dos 5 sabores, que é citado no livro do Imperador Amarelo, né? Para começar, vamos lá. Cada sabor, ele estimula um determinado órgão interno. O que nós temos que saber? Primeiro, pouco sabor tem ação de tonificar, proteger, né? Então este é, vamos colocar assim, entre aspas, né? Bom. Muito sabor, ele tem a ação de sedar ou enfraquecer. Então, quando temos pouco sabor doce, estamos tonificando o sistema. O excesso de sabor doce, ele vai sedar, tirar a energia do órgão correspondente ao sistema, né? A saber, quais são os sabores? Eu não vou ficar citando muito porque eu entendo que isso aqui já é sabido de vocês. O que eu anotei aqui, que eu acho interessante é, todas essas informações eu tirei do livro do Imperador Amarelo. Então vamos lá. O sabor ácido afeta o fígado, a saber, os tendões, vou colocar aqui, tendão, e o excesso dele vai causar dor ao urinar. Como o ácido, ele estimula os tendões, ou seja, a parte da força muscular, a parte de contratilidade, a força muscular, não a parte carnosa, mas a força do músculo. Tem pessoas que são magras, não têm muita massa muscular, mas são muito fortes. O tendão delas é forte, né? Segundo a medicina chinesa. Como todos os tendões se reúnem nos genitais externos, isso acaba afetando a saída dos líquidos. Então, o sabor ácido em excesso vai causar dor ao urinar. O sabor salgado. O sabor salgado tem relação com os rins e o sangue. O excesso de sabor salgado dá sede. O picante, relacionado aos pulmões, tem relação com o qi, ou energia. O excesso dele vai agredir o coração. No livro do Imperador está fumigar. Esse fumigar eu acho que é o sentido de daquela sensação de palpitação. Então vamos colocar, como está no livro traduzido, fumigar o coração. O sabor amargo, isso é bem básico, tá, gente? Tem ligação com o coração, mas dentro dos sabores ele terá alteração dos ossos e o excesso deste provocará vômitos. Só para daqui a pouco eu sinto mais esse aqui. O sabor doce, o tecido, o órgão é o baço, relação com a massa muscular, os músculos. E o excesso desse causa opressão no coração. Tristeza, um certo pesar.
coração, coração. Alguns vão falar, mas o amargo coração tem ligação com os vasos. Quando a gente cita dentro da acupuntura os 5 sabores, as 5 cores, ela é um pouco diferente dentro da dietoterapia, das ervas e das fórmulas magistrais. Então aqui sai um pouco do que os acupunturistas estão acostumados. Quando a gente vai tratar com ervas, os sabores, a composição e como se lida com as cores, as 5 cores, os 5 sabores, é um pouquinho diferente. Quem trata aí com ervas sabe disso. Né? Mas vejo que isso agora não é tão importante. A grande questão eu vou citar daqui para frente. Quando nós ingerimos os 5 sabores, os 5 sabores adentram os líquidos corporais, junto com a energia da respiração, eles formam uma substância nutritiva. Os despojos, né, os restos alimentares e o que não presta dessas absorções são excretados. Isso é a fisiologia normal. Né? Quando nós temos problemas nos órgãos, no fígado, então é dito que temos que nos alimentar de alimentos ácidos, alimentos verdes. Né? Vou colocar aqui. Alimento verde, ácido. Salgado, né? Alimentos escuros, que fortaleceria um pouco os ossos e revigora o sangue. Escuro ou preto, né? O picante da cor branca ou clara. O amargo da cor avermelhada ou brilhante, né? E o doce amarelado e tons de alaranjado, indo um pouco para o marrom, né? Essas são as relações das cores e dos sabores pelos órgãos internos, né? Fígado, rim, pulmão, coração e baço. Os órgãos, eles absorvem as energias e as vísceras estocam. Por isso que aqui não é citado os órgãos ocos, né, ou vísceras. O que eu quero citar aqui, para não falar muito de alimentos, cada alimento, eu vou deixar na descrição do vídeo, os alimentos mais comuns, ou os que são citados no livro do Imperador Amarelo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Já aproveita aqui a pausa, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí. O que eu acho mais legal dos 5 sabores, que é o que eu mais gosto, que mais me chama a atenção, mais do que ficar estudando o que comer, o que não comer, é você ter a percepção de que os 5 alimentos, ele é um ciclo de autonutrição e controle. Então, quando nós ingerimos o sal, sabor salgado. Gente, vocês, principalmente os pacientes, fazem muita confusão. Sabor salgado não é sal, é sabor salgado. Todos os alimentos que contenham sal, sabor salgado, eles estimulam o sistema da água. O pessoal tem muita mania. Uma pessoa do vídeo me perguntou assim: Paulo, fala sobre o açúcar, os doces, que as pessoas consomem muito açúcar, muito doce. O sabor doce, descrito na antiguidade e que eu entendo como medicina chinesa, não é o açúcar refinado, adoçante. Tudo vai estimular o sistema terra. Se você troca açúcar por adoçante, você está trocando 6 por meia dúzia. Porque o que estimula, adoece, né, ceda o excesso de sabor doce. Não é a cana de açúcar, não é eu vou trocar o açúcar refinado por demerara, eu vou trocar por sucralose. Não é isso que vai salvar o órgão, né? Porque o que estimula é o sabor doce.
Se você excessivamente tomar adoçante, você vai tirar a energia do órgão correspondente do sistema. Então vamos lá. Então entenda que tudo que é salgado estimula a água. Tudo que é ácido estimula a madeira. Amargo, o fogo, o doce, frutas, alimentos adocicados. Né? Veja na descrição do livro, do link aqui embaixo, eu vou citar poucas relações do imperador que ele cita. Né? E o sabor picante afeta os pulmões. A energia vital, né? Pela transpiração, a energia sai pelos poros. O que eu quero que entenda é o seguinte: se eu estimulo o sabor salgado, automaticamente, vou fazer outra coisa aqui. Automaticamente eu vou estar sedando o fogo. Excesso de água, vou fazer outra coisa. Excesso de água ceda fogo. Se eu estou tonificando então eu, consequentemente, estou tonificando o filho. Estou tonificando a madeira. Se eu tonifico a madeira, eu estou sedando a terra. Se eu estou sedando o fogo, eu estou, por contradominação, tonificando o metal. E sedando aqui, também vai estimular subir, aí esse descer, né? Seda mãe. Quando você estimula um órgão, você sempre vai estar estimulando secundariamente ou terciariamente um outro órgão. Como é a dietoterapia chinesa? Você tem que ter o equilíbrio entre os 5 sabores e as 5 cores. No livro do Imperador Amarelo, ele cita que, para preservar a saúde, o declínio do homem é um dos muitos começos, que ele cita, por que o homem decaiu, não vive mais de 100 anos com força, trabalhando, com lucidez mental, aos 50 já está doente. É como a nossa sociedade hoje. Aos 50 anos já está tudo gordo, careca, barrigudo, fraco, caótico, estressado, tomando ansiolítico. Por que acontece? Porque ele não tem a preservação. Dentro da dietoterapia, o livro do Imperador, ele cita que o grande erro da dieta é no momento em que nós começamos a nos alimentar dos temperos. Então a grande questão não é a quantidade que você come de substância, mas a quantidade de sabores que você coloca no seu corpo. Então, isso é bem visível quando você vai pegar uma colher de leite condensado, que a criançada e mulher faz muito, que ele enjoa o estômago, ele enjoa, o declínio de energia é muito forte. E a quantidade de alimento é pouco, né? Então o doce de leite, ele é muito doce. Então com pouca quantidade, ele ceda muito forte o sistema, vamos colocar assim, da terra, né? Então cuidado com os excessos, é sempre a temperança. Uma vez eu conheci uma pessoa, eu não vou citar o nome dele aqui não, porque ele é um acupunturista aí, relativamente conhecido aí no meio. Ele falou assim para mim: Paulo, se quando eu ingiro um alimento, eu tiro essa harmonia dos órgãos internos, o que ele fez? Ele, através da meditação, que é o Qigong, as práticas taoístas, ele ficou em equilíbrio mental, o excesso de pensamentos, as emoções negativas, os excessos emocionais. Ele, durante um tempo, ele harmonizou isso e regrou a alimentação. Determinado dia ele falou assim: não vou mais estimular os meus órgãos internos pela alimentação, porque já estão em equilíbrio. Se eu começar a comer novamente, eu vou desequilibrar o equilíbrio interno. Então o que ele fez? Ele começou só a meditar. Não que ele ficou enclausurado.
ele meditou e tinha as atividades dele normal, atendia no consultório dele, praticava a arte marcial dele. Ele era uma academia lá em São Paulo, Academia Ishii de Judô, lá na Avenida Pompeia. Eu acho que ainda existe essa academia lá, né? É a Academia de Karatê e Judô Ishii. Deve estar lá ainda, na Avenida Pompeia. E São Paulo. Mas esse professor, como ele não tinha mais os estímulos, ele não teve mais problema ao urinar, evacuar, não teve sede, não teve oscilações no coração, opressões nas emoções e não teve distúrbios no movimento da energia. E teve atividade normal. Então ele estimulou os órgãos internos dele pela meditação, pelas práticas de Qigong, pelos 5 sons curativos, pelas posturas e pelos exercícios. Ele estimulava lá o coração, o baço, né? Fazia os exercícios de Qigong. Ele falou que ficou 20 dias sem comer. Eu acredito nele. Falei, mas e aí, você não tinha fome? Ele falou, não tinha fome. Por que ele não teve fome? Provavelmente porque ele não precisava se equilibrar internamente por um dos mecanismos do corpo, que é a alimentação. Ele fazia esse equilíbrio pela respiração e meditação. A energia que ele captava dos alimentos, ele estava captando direto da energia do céu. Claro que ele devia ter reservas no corpo, né? Isso é bem especulativo, mas o importante é, eu fiz essa prática também, fiquei alguns dias sem fome, também fiz a prática taoísta, a meditação taoísta, e realmente é bem interessante. O ponto fundamental, quando nós vamos tratar pessoas, pacientes, pessoas doentes, aí sim os 5 sabores, as ervas, a fitoterapia é muito bem-vinda. Mas para pessoas equilibradas, creio eu que esse sistema já não é tão importante assim. Ele falou do vício do açúcar. Vamos falar do vício do açúcar. Pessoas que comem muito doce. Uma pessoa que come muito doce não é uma pessoa comum, é uma pessoa viciada em comida. É uma pessoa obesa, uma pessoa ansiosa, é uma pessoa com uma disfunção interna forte, a produção hormonal dele está totalmente desequilibrada, distúrbios, principalmente ansiedade. Como é que faz para a pessoa parar com esse excesso de alimentação? Ele ceda demais a terra dele. Se ele ceda a terra, né? Se ele ceda demais a terra pela alimentação, se ele tem essa necessidade de, pela alimentação, sedar a terra, é porque ele tem muita ansiedade, dualidade, disparidade. Ele não consegue encontrar o caminho, não tem estabilidade nas emoções e na mente. É uma pessoa ansiosa, ela precisa não mudar somente a dieta, mas práticas de meditação, acupuntura e mudar muito o estilo de vida dela, né? Eu gosto de trocar o exemplo. As pessoas falam muito de alimentação. Eu falo que o alimento ele é viciante, é um ópio. Se você falar para um alcoólatra, falar, para de tomar cachaça, ele toma 1 litro por dia, meio litro de cachaça por dia. No interior, não só interior, né? Mas vamos falar interior. Muito comum as pessoas tomarem 2 dedinhos de pinga de manhã, 2 dedos de pinga no almoço, 2 dedos de pinga à tarde, 2 dedos de pinga à noite. Cara, se você juntar esses 2 dedinhos, todo dia dá 1,5 copo, 2 copos americanos por dia de cachaça. É muita coisa. Esse cara é alcoólatra. Se você falar para ele, você é alcoólatra, ele discute que não é alcoólatra. Assim como se você fala para uma mulher, uma pessoa, você consome muito açúcar, muito doce, muito chocolate. Tem pessoas que consomem uma barra de chocolate por dia, é absurdo. Ele vai falar, não sou viciado. Uns acham bonito falar, eu sou chocolatra. É viciado.
ele precisa de um tratamento psiquiátrico para perder esse vício da comida. Certo? A ideia do vídeo, eu acho que é essa. Reflexão sobre os 5 sabores, sobre o vício nos alimentos. Estamos nos orientando para o que nós nos estimulamos através dos sabores, ou estamos comendo os temperos, estamos nos alimentando dos temperos. Reflexão, meditação. Quem acha que está nesse quadro, quero emagrecer, parar de comer muitos alimentos doces. Quando você sentir o impulso do alimento doce, faz uma respiração. Faça 3 respirações profundas. Põe a mão no estômago, no baço, né? Põe a mão aqui, no estômago, aquecedor médio. Veja se você tem fome ou se você tem desejo pelo alimento. O desejo é vício. Se tudo aquilo que te dá prazer, que não seja Deus ou divindade, é vício. Se você não é feliz sozinho, se você é feliz comendo, você é viciado. Você tem que refletir e começar a ver uma forma de se tratar. Certo? Gente, eu acho que esse vídeo é só isso. Voltar a fazer vídeos mais curtos para não atrapalhar muito o dia a dia de vocês aí. Certo? Sou o Dr. Paulo, conhecido como Samurai da Acupuntura. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos de medicina chinesa. Vamos comentar aqui abaixo da descrição, nos comentários, né? Vamos nos comentários. Vamos falar aí acerca disso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí e... Os!